Numa festa, a gente caçou briga. E nessa briga, cada um subiu na moto pra poder fugir. Porque foi tiro pra todo lado. E cada um teve que montar na moto pra correr logo. Porque você nem via de onde que vinha tanta bala. E eu montei na minha moto pra correr. Quando eu montei na minha moto pra correr, um saiu de trás de uma árvore, com a faca na mão, pra acertar no meu peito. E eu joguei o corpo pro lado e a faca passou de raspão no meu braço. Sim. No que a faca passou de raspão no meu braço, cortou o meu braço e eu corri na moto. E entrei no meio do mato. E apaguei o farol da moto, apaguei tudo. E eu só escutava barulho de gente correndo pra lá, pra cá, e tiro, e moto, e barulho de moto. E eu fiquei caladinha, apaguei o farol da moto. Falei sim, nessa hora eu lembrei de Deus. Aí eu falei, Deus, se o Senhor existe, não deixa eu morrer hoje aqui. Porque se eu não morrer, eu chego lá em Caldas Novas, eu paro de vender droga. E eu saio fora dessas amizades erradas. Eu falei desse jeito. Então, naquele dia, eu falei, Deus, se o Senhor existe, lá da Escola Bíblica Dominical, que eu ouvi, não deixa eu morrer hoje aqui. Porque se eu não morrer, eu chego lá e mudo a minha vida e paro de vender droga. E ele me ouviu, acordei no outro dia, 8 horas da manhã, ninguém me enxergou no meio daquele mato. Fui embora e chegou em Caldas Novas e eu realmente parei de vender droga. Mas não fui pra igreja. Eu abri a minha loja e tinha uma crente do lado direito e outra crente do lado esquerdo. Olha. Sabe o que eu colocava lá pra me escutar na minha loja, bem alto? Era rap. Olha. Gente, Meu Deus. era Racionais. Vida Louca, Nego Drama, e eu colocava bem alto. E elas colocavam hino gospel, né? Hino evangélico. E eu falava, gente, que brega. Que mulher brega. O que essas mulheres tá colocando? E aí que eu aumentava mesmo nos rap. Então, quando eu me aproximei dessas duas irmãs, elas me chamavam pro culto, me chamavam pro culto, me chamavam pro culto. E eu já tava ficando nervosa. Porque elas ficavam, ai, vamos na nossa igreja. E eu falava, gente, que eu quero saber de ser crente, que povo brega, né? Nossa, olha como que elas é brega, elas nem cortam o cabelo, eu pensava, meu Deus. E eu era toda diferente, né? Toda loira, e usava lente, aquela coisa toda. Ia pras festas, e esposo cantor. E eu vi algumas fotos suas nessa fase. Como que foi? Como que você começou a ser modelo? Quem te apresentou esse mundo? Conta pra gente. Aí ficou pior, né? Porque elas me chamaram pro culto, certo? E aí eu falei assim, eu vou usar uma técnica. E a técnica é, como elas me chamam demais, eu já tava ficando já nervosa de tanto elas me chamar, de tanto elas me convidar, e eu não queria ir pra igreja. Ela falou assim, vamos, se você não gostar, eu não te chamo mais. E aí eu falei, gostei, eu vou fingir que não gostei, que eu não vou gostar mesmo, claro que eu não vou gostar, e eu não vou mais. E elas param de me chamar pra igreja. Só que aí eu fui no culto. Cheguei, sentei lá no finalzinho, falei assim, vou ficar aqui quietinha, não vou gostar, porque eu sei que eu não vou gostar. E aí eu falo pra elas que não gostei e nunca mais elas me chamam. Só que no dia daquele culto, o culto aconteceu normal, eu não prestei atenção na palavra, porque eu tava criticando os outros. Sabe quando você vai pra igreja pra criticar? Eu olhava assim, ó, meu Deus, olha a série dessa irmã. É laranjada e a blusa é preta. Meu Deus, olha o look dessa outra irmã que tá de sandália rasteirinha, vermelha, a blusa dela é amarela e a saia é azul. Meu Deus. E eu fiquei reparando tanto no culto que eu não prestei atenção na palavra. Só que no final do culto, o pregador disse assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui pra frente. Eu falei, eu não quero não. E eu pensei, não, eu não quero. Aí ele disse, você tá falando aí, eu não quero. Mas o Senhor tá te chamando. Aí eu pensei de novo, não, eu vou mudar primeiro, depois eu vou. E aí ele disse assim, você tá dizendo aí, eu vou mudar primeiro, depois eu vou. Meu Deus. Aí eu pensei, não, eu não quero ser assim. Aí ele repetiu, você tá dizendo bem aí no seu lugar, eu não quero ser assim. Mas eu que te tirei no meio daquele mato, eu te livrei da morte aquele dia, porque você me chamou. E eu te atendi, eu te tiro do meio daquele mato, igual eu te tirei, pra te levantar como pregadora da minha palavra. Hoje, eu chamo a sua atenção e eu falo contigo, porque quem sabe disso é só eu e você sabe disso. Quando ele disse isso, eu pensei assim, gente, mas como é que ele sabe? Gente, como é que ele sabe do que aconteceu? E eu pensei, mas eu não tô falando em voz alta, como é que ele tá repetindo tudo que eu tô pensando? Sim. E aí eu falei assim, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que sabe o que eu passei, que tava comigo lá. E que lê pensamento. Glória a Deus. Porque só ele que lê pensamento. Falei, eu quero esse Jesus que lê pensamento. Glória a Deus. E aí eu aceitei ele lá. No dia, eu na verdade, eu não sei como que eu fui chegar lá na frente. Eu já tava lá aí chorando. E eu falei, eu sabia o que tinha acontecido comigo. Só Deus sabia. Meus amigos, nós estávamos em 20, todos foram embora. Só ficou eu sozinha aquele dia. E depois ainda eles me ligaram e falou assim, e aí, maluca de qualquer, que meu nome era Maluca, não era da Denise. E aí, maluca de qualquer, eu falei assim, vocês me deixou pra morrer lá. Eu fiquei sozinha no meio daquele mato. Com o meu braço cortado, porque eles queriam me matar, vocês me deixou lá sozinha e vocês vieram embora. E aí eu falei assim, mas não importa não, porque naquele dia lá vocês me deixou pra trás, só que tinha um lá, que pode a mãe e o pai abandonar, mas todavia ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. E aquele dia eu sei que eu podia contar com ele, e ele não me deixou morrer aquele dia, e por isso que eu tô aqui. E vocês parem de me ligar, porque eu não vou mais vender droga, eu não quero mexer mais com isso, e agora eu quero trabalhar honestamente. A gente, quando sai da droga, a gente fala, quero trabalhar honestamente, ganhar dinheiro honesto. E eu quero ganhar dinheiro honesto, eu não quero mexer com isso mais, não quero mais fugir da polícia, eu não podia ver um carro da polícia que eu já tava apavorada, eu já começava, sabe? E eu que carregava as drogas, porque na minha cidade, na época, não tinha policial mulher. Então, os policial não podia revistar mulher. Então, é por isso que todas as vezes eu que levava todas as drogas e nunca era revistada. E eles eram revistados, davam um baculejo neles e eu sempre saía. Mas não era, né? Porque Deus já tinha sempre um cuidado comigo. E eu aceitei Jesus e cheguei em casa. E aí? O marido não era crente. O marido já tinha sido preso. O marido também cheirava pó. Meu Deus. E cantava sertanejo na noite e cheirava pó pra ficar a noite toda ligadão, né, como dizem, pra poder cantar. E aí eu falei pra ele assim, eu fui numa igreja. E ele, qual? Falei, dos crentes. E ele, dos crentes?
Falei, dos crentes. E aí? Falei assim, e aí que eu virei crente. Tadinha, você é muito iludida. Você virou crente? Eu falei, virei crente. Crente não presta, não. Crente é tudo sem vergonha. Falei assim, então agora eu vou ser que nem os crentes. Porque agora eu sou crente. Aí ele, então você vai nesse negócio, mas você não me chama pra ir pra essa igreja, não. Você não me chama pra envolver com o meio desse povo, não, que eu não vou, não. Falei, não, pode deixar, que vai só eu mesmo. E aí foi uma luta. Não, mas a gente quer saber como foi que você... Então, aí agora que vai chegar no ponto que eu virei modelo. E aí eu saí das drogas e abri a loja e fui pra igreja. Sim. E aí eu vendo as irmãs cantando, fazendo a obra e falando em mistério, comecei a ir pra igreja. Eu falei, eu quero me envolver nisso, né? Porque eu sou uma pessoa assim, tudo que eu me envolvia, eu queria entrar de cabeça naquilo. Por isso que quando eu fui pras drogas, eu já fui mesmo. Quando eu fui tirar racha, eu troquei tudo que tinha na minha moto, eu queria ser a melhor. Em tudo eu queria ser ali a melhor naquilo ali. Sim. Então eu cheguei na igreja, eu falei assim, eu também quero fazer alguma coisa. Já sei, vou cantar. Ixi, vou tentar cantar. E na época tava Sabor de Mel da Damares, estourado. Eu falei, a voz vai dar certo. mais conhecida. Não, eu falei, a voz vai dar certo, né? Sabor de Mel, essa coisa, vou ensaiar ele. Eu ensaiei. Cheguei no pastor, você não dá uma oportunidade pra mim cantar? Ele, você canta? E eu, não. Cantar eu não canto, mas eu quero tentar cantar. Eu quero cantar. Então aí todo culto ele me chamava pra cantar. Aí veio duas irmãs, e nisso eu já tava cantando, gente, 2 anos cantando. Foi uma afronta pra minha vida. Porque ela chegou em mim e falou assim, olha amiga, 2 irmãs da igreja. Ninguém tem coragem de te contar, mas eu quero te contar. Não canta mais. Falei, por quê, irmã? Porque você canta feio, irmã. E a outra foi só pra confirmar. Eu olhava pra outra e falava assim, sério? E ela? E eu, não canta, e ela? E eu, gente, mas eu vou fazer o quê? Se eu não sei fazer mais nada, eu só tô tentando cantar aqui nessa igreja, tentando falar nessas línguas que essas irmãs falam, tentando limpar o vidro. Você sabe como é que é o limpar o vidro? Não, as irmãs da minha igreja faziam assim, gente. ó. Oh, meu Deus. Sabe? E eu, gente, eu quero limpar o vidro, eu quero falar em línguas, esse negócio, eu quero ser assim. Só que eu não consigo, então eu tenho que cantar, tenho que fazer alguma coisa. E elas não cantam, não. E aí aconteceu o quê? Nova convertida, que isso é muito importante, toma cuidado com as palavras que você ouve dentro da igreja. Toma cuidado com as pessoas que são levantadas dentro da própria igreja pra impedir você de viver o chamado de Deus e o ministério. Por quê? Porque essas duas amigas da igreja, irmãs em Cristo, chegou em mim e falava que eu não cantava, elas não souberam falar comigo. Elas falaram assim de uma maneira, se eu fosse você, eu ficava sentada e não fazia mais nada. Então eu cheguei em casa, e não dá tempo de compartilhar isso em todas as igrejas que eu vou. Eu cheguei em casa e aí eu fiquei mal. E aí eu falei, então já que eu não sei cantar, então eu não vou mais pra igreja. Aquilo me tirou da igreja. Eu, nova convertida, aquilo me afetou. E aí no outro dia meu esposo ia cantar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar de ir pra igreja e vou acompanhar o meu marido, porque senão eu vou acabar perdendo até o meu casamento. Porque ele é cantor sertanejo, né? É mulherzada, aquela coisa, tudo querem tirar foto. Então, eu vou perder meu casamento. A nossa mente é tão pequena que a gente acha que a gente tem que acompanhar o marido no mundo, pra que a gente não perca ele. Só que eu não tinha a mentalidade de que eu tinha que continuar na presença. Então, isso me afastou da presença. Então, quando eu saí da presença pra acompanhar ele, eu abri uma rede social. Não foi uma semana. Uma semana. O diabo, ele sabe como ele te faz pra te tirar da presença. Ele vai usar o quê? Pessoas, ele vai usar situações e ele vai usar a rede social pra te tirar da presença. E no meu caso foi a rede social. Eu abri um Google Mais na época e postei uma frase. E a frase era engraçada, até era do Tiririca, que falava assim: tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. Viralizou essa frase. Tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. E eu era do mundo. Postei 2 milhões de visualização. Aí entrou o Instagram, aplicativo novo. Aí eu coloquei lá assim, me sigam no Instagram. Na primeira semana, 10 mil seguidores. Passou um mês, eu já tava com 50 mil seguidores. Cheguei a 75 mil seguidores. Aí, o que ele disse? Eu não levei ela pras drogas, mas agora eu vou colocar fama. Porque quem tem fama não vai procurar Deus. É muito difícil também. Não é só as drogas. Uma pessoa que tá muito famosa no mundo secular, servir a Cristo. E na palavra de Deus diz o quê? Que a gente não pode servir 2 senhores. A gente não pode ficar em cima do muro. Ou é sim, ou é não. Então, eu viralizei na minha cidade. O pessoal começou a me patrocinar. Fui patrocinada pelo Boticário, Ruby Rose, Corlos. Uma loja que tinha lá, chamava Paulistana, que me chamava pra fazer eventos. Eu fazia evento com aquele bombeiro de Eliana, com Eliezer, com esses famosos da época do mundo secular. Comecei a fazer vlog, tinha canal no YouTube, vem com a gente. Fazia viagem pra praia, gastava horrores, boné escrito Daiblog, na época meu canal era Daiblog. Aí eu era chamada pra ser jurada de Miss, de todos os eventos da cidade, eu tava. Eu era a única blogueira que tinha lá na época, 75 mil seguidores. E era chamada pra tudo, todos os eventos, as lojas me chamavam pra eu fazer foto, né, fazer evento, tudo eu tava. Então eu fiquei muito conhecida, tinha meninas que vinham de São Paulo pra Caldas Novas pra tirar foto comigo. E aí eu fiquei grávida, da pequena, da nossa menor. E aí uma pastora foi na minha loja e falou assim, essa aliança ia sair do seu dedo. E ia mesmo, porque eu tava recebendo muitos convites, até pra ir pra fora do Brasil, fazer fotos. E aí na minha mente quer saber, já que ele tá pra São Paulo, eu tô recebendo convites pra ir pra fora do Brasil, então eu vou me separar mesmo e ele tá pra lá e eu tô pra cá e vai ser isso. Então aí realmente Deus falou assim, essa aliança ia sair do seu dedo. Só que eu coloquei essa criança no seu ventre pra que eu restaure a sua família, porque eu vou usar não só a sua vida, mas como eu vou usar dele. Aonde um for, o outro vai. Eu vou usar um e vou usar o outro, porque a sua casa pra mim é especial. E eu não te tirei de onde eu te tirei pra você parar no meio do caminho. Glória a Deus. Aí ela falou assim, vamos pra igreja de novo? A igreja, a gente sente a sua falta lá. Vamos pra lá de novo? Volta pra lá de novo?
volta a cantar de novo. Aí eu, não, pastora, mas eu não sei cantar. Mas você não canta pra gente, você canta pro Senhor, volta pra lá. Busca pela sua família. Volta lá e busca, continua buscando pelo seu marido. Se agora você tá grávida, você tem uma família. Deus mudou a sua vida, isso não pode acabar desse jeito. Então, assim, a pessoa, quando sabe falar com você, ela... Assim, quando Deus, ele usa uma pessoa pra falar com você, né? Quando é de Deus de verdade, né? Que não quer te tirar. E que Deus levante muitas pessoas assim. Que quando a gente tá no fundo do poço, são levantados pra nos tirar de lá. Verdade. E não pra nos empurrar, né? Pro poço de novo. E eu sei que o Senhor vai levantar, e Ele tem levantado, e este é o tempo que o Senhor vai levantar muitas pessoas pra todas as vezes que a gente quiser parar ou desistir, ou ver uma pessoa numa situação de desespero mesmo, de desistência, que a gente possa ser uma dessas pessoas que dá a mão e fala assim, vamos porque o Senhor tá com saudade de você. E o Senhor, Ele ainda espera você no mesmo lugar pra que você cumpra a chamada que Ele tem na sua... Como que te chamaram pra pregar se você não gostava de ler, se você não lia, se você escutava só a Bíblia narrada? Eu era líder de coreografia de pandeiro. Parei de cantar, virei líder de coreografia de pandeiro. Tanto é que no começo não me colocaram na frente porque eu não sabia dançar. Eu tive toda a perseguição, se você pensar. Em todas as áreas. Todas as áreas. Aí me colocavam lá atrás. Tipo, vamos colocar lá atrás porque ela não dança. Nós tá pra direita, ela tá pra esquerda. E é isso aí. Acabou que depois eu me tornei a líder da coreografia, a coreógrafa, tudo. E fiquei boa. A prática levou à perfeição, né? E aí eu tava apresentando em uma vigília. E na hora que eu tava apresentando essa vigília, foi nessa apresentação que eu comecei a ser líder de coreografia, que eu fui batizada com o Espírito Santo e Deus me deu o dom de profecia e revelação e essas coisas. E a minha igreja era muito disso. E aí, numa dessas, uma mulher chegou em mim e falou assim, ó, eu quero que você prega na minha igreja. Quarta-feira e seu esposo canta. Só que eu não ouvi ela falando, porque tava um barulho na vigília. Sim. Eu falei, tudo bem. Quando eu saí, uma das meninas que eu ensinava falou assim, você prega? Eu falei assim, não. E ela, mas a mulher te chamou pra pregar quarta-feira, você falou que vai? Eu falei, não, ela chamou nós pra dançar. E ela, não, ela chamou você pra pregar. Olha. Falei, não foi não. Ela foi. Daiane, ela falou assim, você prega lá quarta-feira? Você falou, vou. Falei, não, não foi isso não. Eu não ouvi que ela tinha dito. E aí eu cheguei nela e falei assim, irmã, rapaz, senhor, aqui tá um barulho, né? Eu não escutei muito bem. A senhora me chamou pra quê? Quarta-feira. Ela, você pregar e seu esposo cantar? E eu, amém. Aí cheguei no marido, né? Já tinha ganhado ele pra Cristo, ele já tava na presença, né? Que aí eu pulei, né? Sim. Mas aí, né, voltando rápido e já indo adiante, ganhei a alma dele pra Cristo. E agora ele adora o Senhor, na presença do Senhor. E o Senhor tem feito maravilhas. Então, nesse dia eu cheguei e falei assim, amor, me chamaram pra pregar. E ele, você prega? Aí eu, não. E ele, e aí? Eu falei assim, eu que te pergunto, como que faz? Ele lê e fala. E eu, é assim, lê e fala. E ele, uai, lê e vai lá e fala. Eu falei assim, mas como ele lê lá a Bíblia e vai lá e prega. E eu, meu Deus, mas como que prega? Eu falei, já sei. Olha isso. Não tentem isso em casa. Ou tentem. Fui pro YouTube. Sabia? Aí eu cheguei lá no microfone e coloquei assim, como que prega? Pregação para iniciante. Aí tava lá assim, pra você que tá iniciando, prega novo evangelho. Aí eu, o que é novo evangelho, gente? Aí eu fui lá no microfone, o que é novo evangelho? Tem que perguntar pra aprender, né? Aí tava lá, é Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei, agora eu sei, né? Mas eu não sabia. Eu falei assim, aí ele falou assim, escolhe um texto pequeno do novo evangelho, que é mais fácil, lê todo ele e prega aquilo que você entendeu daquele texto. E eu falei, tá bom. Fui logo em Mateus, né? Jesus anda sobre o mar. Falei, isso daqui, já entendi. Tava todo mundo apavorado, ele chegou na hora certa. Falei, vou pregar isso. Preparei a mensagem. Fui no dia, era um culto na onde? Na roça. Graças a Deus, a minha primeira mensagem foi na roça. Numa fazenda. Mosquitaiada voando. E eu com medo de pregar e mosquito entrar na minha boca, que é tanto de aleluia. E uma chuva. Tinha uns 10 irmãos só. E aí eu falei assim, graças a Deus, se eu passar vergonha, não vou passar tanta. 10 irmãos contando com quem tava no púlpito. E meu marido cantor. E as meninas que eu tinha levado pra apresentar. Só pra você, quantas pessoas que tinha. E aí eu falei assim, eu vou no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, que eu voltei, parece que a chuva tinha parado. Eu não sei de onde que brotou o irmão da roça. Meu Deus. Gente, a igreja lotou. Só via carro chegando e as porteiras abrindo. Literalmente, a porteira abrindo e os irmãos chegando. Quando eu comecei a suar. Eita, aí deu aquele reviravolta, sabe? De pregador, nervoso, aquela coisa. Falei, vou no banheiro de novo. E eu voltei e falei assim, meu Deus, e agora? Vamos chamar agora a pregadora, né, missionária. Eu falei, meu Deus. Falei, Deus, não sei pregar não, pai. O que eu faço? Aí eu fechei o olho e falei assim, Deus, eu não pedi pra pregar não. Me ajuda, seja comigo aqui. E aí eu li o texto todo, né, e comecei a pregar. Como que eu preguei? Não foi eu que preguei. Aí eu entendi que quando o Senhor nos chama, é Ele que nos capacita. Que nunca é a gente que vai pregar. Nunca a palavra será nossa. A palavra sempre será dele. Quem vai pregar é Ele. Aquele dia saiu tanta palavra, tanta sabedoria, que um amigo meu que eu tinha levado, eu falei pra ele assim, você pode pregar no meu lugar? Eu não sabia como funcionava. Aí ele, não, quando te chama, você não pode pôr outra pessoa, é você que prega. Aí eu, não, mas aí chega lá e eu falo que tô passando mal, aí você vai e prega no meu lugar. Aí ele, não, eu não posso pregar no seu lugar. Vamos fazer assim, eu vou, na hora que eu ver que o povo tá parando, eu dou uns glória bem alto pra igreja, né,
ficar, assim, alegre. Eu falei, amém, então você vai e glorifica bem alto. E eu combinei. Combinei com o meu irmão, combinei com o meu amigo, combinei com as meninas. Eu falei, vocês glorificam. E elas podem deixar. Eu falei, eles vão me ajudar, né? Na hora que eu estiver nervosa, eles glorificam, vai dar certo. Quando eu terminei de ministrar, ele tava chorando. Meu Deus. A igreja toda chorando, o pastor chorando. As minhas convidadas que eu mandei bater palma chorando. Aí, a irmã que tinha me convidado disse assim, muito obrigada. Palavra do céu pro nosso coração. Nossa, eu sabia que ia ser bênção. E eu, gente, eu acho que eu prego. Eita. Eu pensei, Aí gente, você conseguiu eu essa acho que Deus, confirmação, né? eu acho que Deus me chamou pra pregar mesmo. E aí ele chegou em mim e falou assim, você tem certeza que você nunca pregou? Aí eu tenho. Não, mas eu nunca chorei com ninguém pregando. Não é possível que você nunca pregou. Eu falei, não, nunca preguei não, é a primeira vez mesmo. Ele, não é possível. Eu falei assim, gente, depois dessa agenda, nunca mais eu parei de pregar. Porque foi surgindo tantas agendas, porque eu postei na internet, né? Eu ministrando. Sim. E aí outras igrejas começaram a me chamar. E agora, você tocou E esse foi mais um testemunho. E o nome desse testemunho, irmãos, desse podcast é Entre Elas e Deus, tá bom? TV ID é o nome do canal. Testemunho tremendo. Muito lindo, né? A transformação de Deus assim na vida desta mulher. Um processo muito grande que ela passou. Momentos difíceis da sua vida. Mas você vê que no momento difícil que ela passou, ela lembrou de Deus. Ela lembrou que na infância dela, ela tinha ido na escola dominical e ali ela tinha ouvido falar desse Jesus, desse Senhor, né, que era poderoso, e ela clamou a Ele. E o Senhor foi e começou a trabalhar. A partir daquele momento você pode ver que Deus começou a trabalhar na vida dela, as coisas começaram a mudar. Você vê que ela abriu uma loja e ali naquela loja tinha servas de Deus ali que começou a convidar ela. E algo muito interessante também que ela vai dizer é sobre as pessoas, aquelas irmãs, né, que falou com ela que não era para ela cantar. E infelizmente, irmãos, isso tem em nosso meio, né? Pessoas que são usadas, que deixam ser usadas por Satanás, entregam suas bocas para falar o que não deve, né? Porque no lugar daquelas irmãs instruir ou ajudar, incentivar, porque não importa, irmão, se você louva, se você não sabe louvar ou se você sabe, o importante é você apresentar uma adoração sincera ao Senhor, né? O importante é você estiver adorando, porque tem muitas pessoas que têm uma voz muito linda, mas não adora a Deus, né? Tá louvando ali, mas para agradar o homem, né? Para agradar aqueles que estão assistindo, não ao Senhor. E tem pessoas que não sabem cantar, não sabem falar, mas está ali fazendo aquilo com o seu coração aberto diante a presença de Deus, e o Senhor recebe essa adoração. Amém, irmãos? Que você guarde esse testemunho no teu coração, um testemunho tremendo, gostei muito. Vá lá e assista o testemunho completo, tá bom? TV ID é o nome do canal, tá? Porque assim eu resumi, né, esse testemunho. Mas se você for assistir o testemunho completo, você vai ver que tem muita coisa boa, muita coisa interessante que vai agregar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.